Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Queridos amigos, é um grande prazer estarmos aqui falando dessa doutrina que nos é tão cara ao coração. Agradecemos à Sociedade Espírita Renovação pelo convite que nos foi feito. Hoje estaremos falando sobre a imposição de mãos. No livro A Religião dos Espíritos, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos diz que aqueles que acreditamos que a imposição de mãos é algo novo, que o fenômeno magnético é novidade, nós esquecemos que a prática de socorrer o próximo, através da imposição de mãos, é um dos mais velhos métodos conhecidos pela humanidade. Foi exercida desde os primeiros tempos pelos magos da Caldeia e foi levada posteriormente até o Egito e a Índia. No Egito de Ramsés, mais ou menos na época de 1200 a.C., foi resgatado um velho papiro que diz o seguinte: pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desaparece. Depois dos sacerdotes de Ísis, os judeus foram os depositários dessa prática, e os cristãos herdaram essa prática dos judeus, até que essa prática foi difundida pelas mãos de Jesus. É com Jesus que essa prática atinge o ponto alto, mais alto na humanidade. E é Emmanuel que nos diz: Jesus impunha as mãos dos enfermos, transmitia-lhes os bens da saúde, seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. É essa harmonia que nós procuramos quando buscamos o passe. E os primeiros cristãos usavam a imposição de mãos, e é Emmanuel que nos diz ainda: nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Aqueles de nós que hoje somos ou desejamos ser aplicadores de passe, nós temos de ter claro que seremos instrumentos da divina misericórdia. Mas essa prática foi sufocada pela perseguição aos cristãos e só renasceu depois, em torno do ano de 1500, com o médico Paracelso, que era médico, antropólogo, teólogo e grande médium.
Ele afirmava que o homem possui um fluido magnético e que sem essa energia não poderia o homem existir. E afirmava mais que o homem recebe e emite vibrações, e essas vibrações podem ser boas ou más. Ele aplicava suas ideias à medicina, e ele afirmava que o primeiro médico do homem é Deus, autor da sua saúde. Mais tarde, por volta do ano de 1700, Mesmer, Franz Anton Mesmer, publicou em Viena uma tese denominada A Influência dos Planetas na Cura das Enfermidades. Essa tese descrevia que, por intermédio de um fluido universal com poderes magnéticos, os planetas influenciavam a matéria viva. Ele explicava que a cura das enfermidades consistia na restauração do equilíbrio e da harmonia dos fluidos alterados que porventura existissem. Sua teoria dizia que em todo organismo vivente existe um fluido magnético e nele circula uma força especial animando tanto o mundo orgânico como o inorgânico. E que esse fluido se transmite podendo revigorar os corpos debilitados. As pessoas dotadas de grande vitalidade podem transmitir essa energia aos outros, se souberem dirigir essa energia utilizando a imposição de mãos. Em Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos diz: atualmente no cristianismo redivivo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível, através da imposição das mãos. Os passes, como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Vejamos então que aqueles que estamos nessa tarefa, estamos dando continuidade ao esforço do Mestre. Isso é muito importante. Continuando, Emmanuel diz: o Mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, não desprezar a lição, continuando por nossa vez a obra de amor através de mãos fraternas. Emmanuel é claro nos dizer que Jesus sabia disso, ele tinha todo o conhecimento de como isso funcionava e que nós estamos aprendendo a conhecer. Continuando, Emmanuel diz que onde existe a sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus, não importa a forma exterior. Cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Então, é muito importante que nós tenhamos claro que não são as fórmulas externas, mas sim o que vai no nosso coração quando estamos aplicando o passe que é considerado pela espiritualidade. Muitas vezes as pessoas vão ao centro espírita acreditando que elas tomam o passe e tudo será resolvido. Essa é uma fé cega. Por quê? Porque elas desconhecem os mecanismos do passe e os seus efeitos. A verdadeira fé é uma fé atrativa, é uma força atrativa e fixadora das energias benéficas. Por isso que aquele que não conhece os efeitos do passe, em geral, se beneficia muito pouco dele. E é no Espiritismo que nós temos elementos que nos esclarecem a respeito desses mecanismos, especialmente que o passe, não é algo sobrenatural, o passe ocorre com base em leis naturais que regulam a ação dos fluidos responsáveis por todos os fenômenos espirituais. São leis diferentes das leis da matéria. E por isso a ciência acadêmica não consegue explicar, porque o objeto do estudo da academia é única e exclusivamente a matéria.
Para entendermos o mecanismo do passe, é importante que nós tenhamos conhecimento da lei dos fluidos, e que isso inclui a análise do perispírito, suas propriedades e suas funções. Isso tudo nós encontramos nas obras básicas de Allan Kardec, especialmente em A Gênese. Do ponto de vista técnico, o passe é a ação dirigida de certos fluidos. Sua aplicação se processa de perispírito a perispírito. E por estar o perispírito ligado ao corpo físico, célula a célula, ele exerce sobre o corpo físico uma preponderante influência. Daí se compreende por que nós sentimos um bem-estar ao receber ao passe, um bem-estar físico, não somente emocional. A energia salutar transmitida ao perispírito repercute no corpo, nos órgãos enfermos, por um processo de ressonância. Por isso, não é necessário que o trabalhador do passe toque no enfermo. A transmissão é fluídica. E é em A Gênese ainda que Kardec nos diz: a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade, que, quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja o homem ou o espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Então vejamos, os espíritos são bem claros ao nos dizer que uma molécula doente é substituída por uma molécula sã. E que o poder curativo está na razão direta da pureza da substância inoculada, dos fluidos que são oferecidos. E esses fluidos provêm tanto do mundo espiritual como do encarnado aplicador do passe. E veja que diz que quanto maior for a vontade e a intenção de se doar esses fluidos, maior será a penetração. É muito importante que a gente tenha claro isso, especialmente nós que desejamos ser aplicadores de passe. E falando ainda da cura, que nós muitas vezes procuramos, e que muitos procuram somente através do passe, os espíritos nos dizem que existem dois recursos aliados, que somente a conjugação dos dois é que promoverá uma cura real. Um deles é o passe do qual estamos falando, mas o outro recurso é o esclarecimento. E os espíritos dizem que é o esclarecimento que propicia a cura integral e definitiva, sobrepondo-se a todas as terapias que se tem criado no mundo. O que é esse esclarecimento? Esse esclarecimento é o que a doutrina espírita nos oferece, nos mostrando que a transformação moral é urgente, é necessária para que nós possamos nos curar das nossas mazelas. Ainda em A Gênese, Kardec nos diz das maneiras em que a ação fluídica pode produzir-se. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, o magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à qualidade do fluido do aplicador. Era o recurso que Jesus utilizava, mas naturalmente Jesus tinha recursos que nós estamos muito longe de ter. E é no livro Pão Nosso que Emmanuel nos fala, num capítulo chamado Magnetismo Pessoal, sobre a grandeza do poder de Jesus, do seu magnetismo. Ele foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal.
Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Por isso que as multidões o seguiam, porque quem quer que chegasse perto dele já sentia essa vibração positiva e o bem-estar. Uma segunda forma de ação fluídica se produzir é pelo fluido dos espíritos, quando eles atuam diretamente sem intermediários sobre o encarnado doente, seja para acalmar ou curar um sofrimento, ou exercer uma influência moral sobre o indivíduo. É o magnetismo que chamamos de espiritual, e a qualidade desse magnetismo está na razão direta das qualidades do espírito. E é importante que os espíritos nos dizem que ninguém fica ao abandono, que essa transmissão de fluido através dos espíritos diretamente ao encarnado, nós encontramos em todos os lugares e todos recebemos. É no capítulo 19 de Missionários da Luz que o espírito André Luiz nos diz que todos aqueles que adentravam ao recinto da casa espírita recebiam o toque salutar. Esse toque salutar é o passe, é uma transmissão de boas energias. Mas é importante lembrar que os espíritos nos dizem que todos recebemos essas energias em qualquer lugar que estejamos, desde que necessitemos. Os espíritos estão atentos para as nossas necessidades. E daí uma terceira modalidade é pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador. Então, os fluidos dos espíritos são derramados sobre o aplicador do passe. E nós, aplicadores de passe, servimos como veículo para derramar esses fluidos que recebemos sobre o paciente. Combinado com o fluido humano ou fluido espiritual, imprime as qualidades que o fluido humano carece. Então, se nós não estamos muito bem preparados, ou ainda temos nossas deficiências, os espíritos suprem as nossas faltas para oferecer o melhor do passe. E muitas vezes é o nosso apelo sincero, quando nós oramos profundamente, quando estamos aplicando o passe, que esses espíritos se aproximam de nós para oferecer fluidos que auxiliam. Esse é o que nós chamamos de passe misto, que os espíritos cooperam com os encarnados. Muitas vezes o enfermo necessita dos fluidos materiais do magnetizador para conseguir receber os fluidos que provêm também da espiritualidade. Então, essa modalidade de passe que nós aplicamos em geral nas casas espíritas. Já sabemos agora o que é o passe, onde surgiu e que não é prerrogativa do espiritismo. E os espíritos dizem que em sua essência profunda, o passe é a mobilização ativa do nosso amor em favor do bem e do semelhante. Jesus foi quem nos ensinou a fazer isso, e ninguém amou como ele amou. O passe está incluído nas práticas do espiritismo como um auxiliar dos recursos terapêuticos. É, portanto, um meio e não uma finalidade do espiritismo. É André Luiz que nos diz que o passe não é unicamente transfusão de energias anímicas, é o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz para todos os tratamentos. Mas sendo o passe misto ou mais comum, o aplicador do passe deve respeitar certas condições para ser um bom veículo. Nós vimos que a qualidade dos fluidos depende dos requisitos morais do aplicador.
Para sermos efetivamente bons aplicadores do passe, nós precisamos muito esforço, vontade ativa, disciplina para adquirirmos as condições necessárias. Emmanuel nos ressalta da pureza dos sentimentos de Jesus na promoção de curas e que nós precisamos, então, nos aplicar no esforço no momento da aplicação do passe, apesar de estarmos tão distantes das condições do Cristo. Ainda no livro Segue-me que encontramos o seguinte: se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe, que em substância é ato sublime de fraternidade cristã, purifica o sentimento, o raciocínio, o coração e o cérebro. Então, quanto mais nós nos preocuparmos em estarmos purificados, nós seremos melhores veículos. O instrutor Alexandre explica a André Luiz a respeito do passe. O missionário do auxílio magnético na crosta ou aqui em nossa esfera necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Vejamos as conquistas necessárias que Alexandre fala: domínio sobre si mesmo, equilíbrio dos sentimentos, amor aos semelhantes, compreensão da vida, fé religiosa e confiança. Mas ele continua dizendo que se no plano espiritual essas são requisitos obrigatórios para o aplicador do passe, no plano terrestre, na crosta, a boa vontade sincera vai suprir as nossas deficiências. Que os benfeitores espirituais que estão nos secundando no trabalho suprirão as nossas deficiências, porque naturalmente nem todos conseguimos atingir todas essas condições. Mas André Luiz, curioso, daí pergunta: ainda mesmo que o operário humano revele valores muito reduzidos, ele pode ser mobilizado? Isto é, a espiritualidade pode nos utilizar mesmo que a gente esteja com, digamos, ainda não tenhamos adquirido todas essas condições? E Alexandre afirma: perfeitamente. Desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória. Deve esperar incessante progresso das faculdades radiantes, não só pelo esforço próprio, também pelo concurso do mais alto de que se faz merecedor. Então vejamos que ele diz que sim, que pode ser mobilizado aquele trabalhador que ainda não conseguiu atingir as condições ideais. Mas ele põe a condição: o interesse do passista no seu aprimoramento. Qual aprimoramento? Aprimoramento moral. Então, que nós estejamos mais preocupados em cuidar do nosso espírito do que do nosso corpo. Que sejamos mais preocupados em nos melhorar a cada dia e nós seremos auxiliados pelos espíritos que cuidam de nós, enfim. Algumas ferramentas que nós precisamos e que podem ser utilizadas para nos dar melhores condições para sermos melhores aplicadores do passe. O estudo. Por quê? Porque é importante que nós conheçamos a natureza, os mecanismos e os efeitos do passe. Nós que somos os aplicadores. E também porque o estudo metódico do Espiritismo desperta em nós a vontade de amar, a vontade de servir, de sermos úteis à sociedade em que vivemos. E incorporando as lições evangélicas de Jesus, nos espelhando nele, nós melhoramos moralmente. Disciplina. É preciso disciplina que nós tenhamos a disponibilidade necessária para estar na casa espírita quando ela precisa de nós. Disciplina para nós
fazermos o estudo que é necessário, para nós fazermos a ligação com o alto todos os dias, porque o amor que precisamos exercitar quando oferecemos o passe é um amor que nós temos de alimentar todos os dias. Não podemos nos desequilibrar. E é através da oração, da comunhão com o alto, que nós vamos nos tornar melhores um pouco a cada dia. E eu achei interessante que os espíritos colocam paciência, porque eles dizem que nós precisamos aprender a ouvir com paciência, porque a paciência nos traz o equilíbrio emocional tão desejado. Porque é quando nós não temos paciência que nós nos irritamos, que nós nos exaltamos e que entramos em desequilíbrio. E é importante, nós devemos nos abster de dar o passe quando estamos emocionalmente desequilibrados. Se nós tivermos uma rusga em casa, estamos alterados, não devemos aplicar o passe, porque o fluido que estaremos oferecendo não será da melhor qualidade. Vivência cristã contínua é o que nós já falamos antes. Estar sempre ligado com o alto, procurando a nossa melhoria, procurando viver de uma maneira cristã, não só em casa ou na casa espírita, mas sim em todos os momentos da nossa vida. Preparo contínuo. Por que o preparo contínuo? Nós temos de estar sempre prontos, sempre disponíveis para aplicar o passe. Não necessariamente impondo as mãos fisicamente, mas muitas vezes mentalmente. E os espíritos nos dizem que às vezes eles utilizam dos nossos recursos sem que nós saibamos, para aplicar o passe em alguém que esteja necessitado quando nós estamos pela redondeza. Então, a importância de estar sempre preparado é fundamental. Os espíritos dizem que os bons espíritos precisam contar conosco para tarefas de emergência, às vezes fora da casa espírita. Podem mobilizar nossos recursos para atender nossos irmãos mais carentes, sem mesmo tomarmos consciência disso, na via pública, no ônibus, no local do trabalho, numa visita fraterna. E, por fim, fé e oração. Nós devemos ter absoluta confiança na misericórdia divina, porque é dela que provém todo esse magnetismo que nós podemos oferecer ao outro. Os recursos terapêuticos do passe provêm daí. E é a prece e a meditação que faz com que estabeleçamos essa ligação com os emissários do alto, criando um clima propício para o trabalho espiritual. O paciente, aquele que vai receber o passe, ele também precisa estar preparado para receber o passe. Não é simplesmente chegar lá e sentar, como muitas vezes as pessoas chegam no final da palestra, somente no momento de receber o passe. Com certeza eles vão receber boas energias, mas poderiam receber muito mais se estivessem preparados. Então é preciso uma posição mental para receber o passe. Para que se obtenha uma melhora real, é preciso que o paciente esteja predisposto, esteja receptivo ao passe. Ele tem de ter um desejo ardente, uma vontade de realmente ser curado. E aqui nós temos um exemplo muito lindo de Jesus no caso da mulher hemorroíça. Ela exerceu uma força atrativa para receber os benefícios, os fluidos de Jesus. Porque Jesus nem sequer sabia que ela estava ali. Tanto que quando ela toca o manto, ele pergunta aos apóstolos: quem me tocou? Senti sair de mim uma virtude. Veja, a fé dessa mulher é algo assim maravilhoso. Ela tinha assim um amor pelo Cristo, uma certeza de que ele iria curar
ele iria resolver o problema dela de tanto tempo que ela atraiu o Cristo. Tanto que depois, quando ela explica para Jesus que foi ela quem tocou o manto, ele diz: a tua fé te salvou. Nós sabemos que os fluidos são assimilados pelo perispírito, que também tem a propriedade de absorver os fluidos ambiente. Então, a postura mental do enfermo é muito importante, a ligação dele com o alto também. Posição física para receber o passe. Hoje não temos esse problema, porque estamos recebendo o passe diretamente dos espíritos. Mas quando estamos na casa espírita, é preciso que a gente se sente numa posição confortável, assim como agora em casa. É preciso que nós estejamos confortáveis no momento de receber o passe. Mas confortável não é estar deitado, relaxado, mas sim estar numa posição atenta de que nós estamos recebendo os fluidos espirituais. E isso vai fazer com que os efeitos do passe sejam mais eficazes. Não há necessidade de ficar com as mãos espalmadas para cima, como se fôssemos receber algo. Algumas pessoas dizem, não deve cruzar a perna, por isso ou por aquilo. Não tem nenhum inconveniente estar com braços ou pernas cruzadas. É simplesmente que se nós estivermos numa posição mais relaxada, no bom sentido, mais descontraída, nós receberemos o passe, parece que com mais eficiência da nossa parte, né? Porque os espíritos oferecem o melhor deles. Para nós recebermos, é preciso que nós exerçamos essa fé atrativa que a mulher hemorroíça exerceu. Mas quando receber o passe? E é Emmanuel que nos diz, não abuse sobretudo daqueles que te auxiliam. Não tomes o lugar dos verdadeiramente necessitados, tão somente porque os teus caprichos e melindres pessoais estejam feridos. Então, veja, essa advertência de Emmanuel nos diz que nós devemos buscar o passe quando nós temos realmente necessidade. Passe é remédio, e como remédio tem de ser tomado na hora certa e na dose necessária. É muito comum nós irmos à casa espírita diversas vezes e nós queremos tomar passe todas as vezes que estamos lá. E os espíritos nos dizem que isso pode se tornar uma mania e que nós devemos ter muito cuidado. É André Luiz quem diz isso e ele nos recomenda. Esclarecer os companheiros quanto à inconveniência da petição de passe todos os dias, sem necessidade real, para que esse gênero de auxílio não se transforme em mania. Então, esclarecer aqueles que nós vemos que tomam passe a toda hora, que não é necessário, que a fixação das energias do passe depende de nós. Uma vez que nós recebemos, se nós estamos, primeiro, receptivos, recebemos bem, nós podemos manter essas energias. E Emmanuel que continua nos dizendo, o passe exprime também gasto de forças e não deves provocar o dispêndio de energias do alto com infantilidades e ninharias. Vejam que não são somente as energias do aplicador do passe, mas sim do alto que nós estamos muitas vezes abusando. Muitas pessoas que procuram o passe, elas devem compreender que, além do passe, é preciso buscar a ajuda da medicina da Terra, da medicina humana. Allan Kardec nos esclareceu diversas vezes a respeito disso, que antes devemos procurar as possíveis causas orgânicas, que a função do passe não substitui a medicina, a ciência, que nós devemos tratar nossas enfermidades e que o passe nos oferecerá um auxílio, vai nos ajudar a suportar melhor as dores, vai nos ajudar a compreender melhor as dificuldades que temos. E especialmente, que se tudo foi feito na medicina humana, nós tomamos o passe, tomamos a água fluidificada, usamos a terapêutica espírita, mas o sofrimento continua, é preciso pensar
que talvez esse sofrimento seja necessário para a nossa evolução. O mundo espiritual está atento e sabe, e o passe nos ajuda a sofrer com resignação. Nos casos de obsessão, as pessoas querem ir à casa espírita e tomar o passe e resolver o problema da obsessão. É preciso que a gente entenda que o espírito mau poderá ser afastado sim, mas que se não houver uma melhora íntima do obsediado, o espírito voltará. Porque nós só seremos curados se houver o nosso concurso. Lembra-se que nós falamos lá no começo dos 2 recursos, o passe e o esclarecimento, o estudo? Esse é extremamente necessário para a eficácia do passe dentro daquilo que nós desejamos. Os recursos do Evangelho da doutrina espírita transformam o padrão mental e moral. E é isso que nós precisamos ter claro para que o efeito do passe seja aquele que desejamos. Existem vários fatores que influem nos efeitos do passe. Os bons espíritos fazem todo o possível para que a gente receba todos os benefícios. Mas dependerá também das condições do enfermo e também do passista. Algumas pessoas parece que se sentem curadas, outras melhoram. E tem outras que permanecem completamente impermeáveis aos recursos do passe. A fé é um fator relevante. Observamos que muitos não voltam ao centro espírita e vão à procura de outros centros, um centro onde o passe seja mais forte. Não vão encontrar, porque a cura está na intimidade de cada um. E nós, aplicadores do passe, não devemos nos preocupar com os resultados do passe. Isso não nos compete. Os resultados da eficiência do passe ou não é da alçada da espiritualidade. Nós precisamos nos preparar da melhor forma possível para que nós possamos ser merecedores da melhor ajuda que o alto pode nos oferecer. Nós precisamos amar, precisamos estar com o nosso coração aberto para oferecer o melhor de nós. E lembram que os Espíritos nos disseram, é preciso que nós estejamos atentos ao nosso aprimoramento moral. É preciso que adotemos as nossas atitudes cristãs, não só na casa espírita, mas no lar também. Finalizando, nós vamos fazer um relato do livro Dias Venturosos, de Amélia Rodrigues. O capítulo chama Arrependimento e Paz. Na casa do caminho, uma noite, Pedro foi procurado por um jovem. Este trazia no corpo, coberto de pústulas, as faces desfiguradas. Apenas os olhos miúdos brilhavam. Com voz rouca, suplicava comiseração. Quando Pedro se aproxima, ele diz, Homem santo de Deus, acabo de ser expulso da cidade, em razão da lepra, que me devora o corpo e a alma infeliz. Tudo começou no templo, no apedrejamento. Pedro recuou horrorizado. Recordava-se daqueles olhos frios e perversos, dos gritos de agitador que conclamava a turba em fúria para a lapidação de Estevão. Jamais o esqueceria. O que aconteceu? Perguntou compungido. Não se recorda de mim? Apedrejei e conduzi a malta contra o vosso irmão até a morte. Há pouco tempo, continuou o jovem. Fez-se grande silêncio. A partir daquele dia, perdi a alegria de viver, eu que já não tinha paz. Ainda me recordo da mirífica luz que vi brotar do mártir antes de morrer. Seus olhos em chama,
e a sua tranquilidade me desvairavam. Tropecei no arrependimento mais cruel. Fugi para a embriaguez dos sentidos, a que já me acostumara. Por mais que desejasse esquecer, aumentava-me sempre a lembrança do crime, da crueldade perpetrada. Passei a sentir comichão nos braços apedrejadores, dores nas articulações. Pequenos botões em flor de carne avermelhada surgiram na pele e começaram a explodir em pus. No peito, no ventre, nas pernas, no rosto. E a febre que me açoita não cessa, enlouquece-me. Os doutores recomendaram-me ungüentos, sacrifícios no templo. Executei tudo, sem resultado. Hoje me expulsaram. O Vale dos Imundos será o meu lugar. Recordei-me de vós, que curais as doenças do corpo e do espírito, porque a minha é a enfermidade da alma perversa que se exterioriza no corpo infame. Tende piedade, em nome do vosso Mestre. Venho rogar perdão antes de me matar, pois que 1000 vezes é melhor a morte com honra do que a vida em desgraça. Acalma-te, meu filho, ripostou o apóstolo. Não blasfemes. A vida é bem de Deus. Ele a dá, a conduz e interrompe no corpo quando lhe apraz. Necessitas viver a fim de reparares o teu mal, o que fizeste aos outros, e encontrares a felicidade real que ainda não desfrutastes. Realmente, os erros aqui na terra cometidos, como nos ensinou o Senhor, aqui serão resgatados. Arrepende-te sinceramente e não apenas para recuperares a saúde, porque enquanto não se dá a transformação interior, transita-se de uma enfermidade para outra, sem que se encontre a saúde real, que é a paz de espírito. O jovem, deformado, afogava-se em caudaloso rio de lágrimas. Profundamente compadecido, o apóstolo orou a Jesus. Não terminara ainda a prece sentida quando vislumbrou Estevão, nimbado da claridade diamantina, sorrindo e acercando-se. Pedro falou ao visitante iluminado. O amor e a caridade são as asas que nos elevam o ser a Deus. Socorramos o pobre irmão, que corre pelo espaço apertado das sombras. É da lei divina que retribuamos com o bem todo o mal que recebemos. Assim, não há outra alternativa, senão amar e ajudar. Continuando, Estevão diz: as feridas que cobrem o corpo do enfermo são as energias negativas que o intoxicavam e agora são expelidas. O seu arrependimento e os propósitos para tornar-se melhor secarão o poço da peçonha. Mas nós lhe devemos cicatrizar as chagas externas com o bálsamo da compaixão. Simão Pedro explicou ao enfermo. Os céus ouviram as suas súplicas. Estevão, vivo e puro, vem te auxiliar através das minhas mãos e do teu arrependimento real. Colocando a destra sobre a cabeça e a sinistra sobre a fronte febril, Pedro orou, enquanto o doente estorcegava, afirmando arderem o corpo e as chagas até cair exausto, banhado de álgido suor. Terminando a aplicação de energias, o pescador de almas tomou nos braços fortes e recolheu o paciente desmaiado à enxerga mais próxima. Lentamente, as feridas e as intumescências vermelhas arroxadas começaram a murchar, e a pele foi se recuperando até tornar-se lisa e sem mancha.
Pedro afastou-se com o coração explodindo de alegria e gratidão a Deus, reflexionando na sabedoria e na misericórdia das leis divinas. Possamos nós, como Pedro, com ardente fé, orar quando aplicamos e quando recebemos o passe. Agradeço a atenção dos senhores, agradecemos mais uma vez ao Centro Espírita, à Sociedade Espírita Renovação, e até uma próxima oportunidade.